Olá, você se lembra em quem você votou na última eleição? Você sabe como um deputado é eleito? E quando um deputado muito votado não é eleito? Você sabe por que isso acontece? Aqui na Câmara está crescendo um movimento para discutir o sistema eleitoral brasileiro. Alguns deputados acham que o ideal seria importar o chamado voto distrital misto, inspirado no modelo alemão. Parece difícil de entender, mas não é. E esse modelo é importante porque, com certeza, ele traria muitas mudanças para o nosso país. E nós, claro, queremos ouvir a sua participação. Você tem alguma dúvida? Mande suas perguntas por vídeo ou texto para o telefone que está na tela, 619-9620-2573. Ou envie também pelas nossas redes sociais, incluindo o canal da TV Câmara no YouTube. E aqui no nosso estúdio, nós estamos com dois dos maiores especialistas do país nesse assunto. Roberto Carlos Pontes, consultor legislativo da Câmara em Direito Constitucional e Eleitoral, e Cley Teles, consultor legislativo do Senado Federal, também na área de Direito Constitucional e Eleitoral. Senhores, primeiro quero agradecer enormemente pela gentileza de virem até aqui tentar prestar esses esclarecimentos. Eu falei aqui na abertura do programa que parece muito complicado, mas eu acho que na prática não é. Quem quiser participar e entender essas possíveis mudanças que o nosso sistema eleitoral poderá algum dia sofrer, né, a esse movimento, pedindo essas alterações no sistema eleitoral brasileiro, quem quiser entender essas mudanças, tenho certeza que não vai ter dificuldade, especialmente com a valorosa contribuição de vocês. Muito obrigado. Bom, e para a gente iniciar, eu queria começar com o Roberto. Acho que a gente teria que fazer aquele básico mesmo ali, né? Iniciar clareando um pouquinho o que seria esse palavrão, sistema eleitoral. Roberto, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui. Bem, sistema eleitoral, para uma compreensão geral, é importante entender alguns conceitos básicos, né? Eu diria que o sistema eleitoral é um conjunto de regras que transforma votos em mandatos. O eleitor, no dia da eleição, vai votar nos parlamentares, nos candidatos, e eles se tornarão, parlamentares serão eleitos com base em um conjunto de regras, né? Há duas grandes famílias de sistemas eleitorais no mundo, talvez uma terceira que decorre desses dois, seria os sistemas mistos, que é o objeto aqui da nossa discussão, mas, em primeiro lugar, o que precisamos ter em mente é isso. O sistema eleitoral é um conjunto de regras que transforma votos em mandatos, né, em cadeiras nos diversos parlamentos. Aqui no Brasil, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Para o Senado Federal também, né, embora seja um sistema eleitoral diferente da Câmara dos Deputados. Lá é o sistema majoritário e o nosso sistema na Câmara dos Deputados é o sistema proporcional, né? Só para adiantar um ponto, já que você comentou sobre possíveis mudanças, né? É bom ressaltar que o nosso sistema eleitoral proporcional para a Câmara dos Deputados está definido na Constituição brasileira. Então, qualquer tipo de mudança para um sistema que não seja o proporcional terá que necessariamente ser feita uma mudança na Constituição. Tem até uma discussão sobre isso também grande aqui nas casas. Há parlamentares defendendo que seria possível trabalhar isso aí infraconstitucionalmente, quer dizer, com algum tipo de lei ordinária e tudo. Isso não é possível, então? É possível, desde que seja dentro de um gênero. Por exemplo, eu tenho a família dos sistemas proporcionais. Dentro dessa família, eu tenho várias espécies todas elas proporcionais. Portanto, mudar de uma espécie para outra poderia ser feito por lei ordinária. Exemplo, o nosso sistema eleitoral atual é o sistema eleitoral proporcional de listas abertas, né? Segundo o qual é o eleitor que ordena os candidatos apresentados pelos partidos. Há uma outra modalidade de sistema proporcional que são as listas fechadas,
ou listas pré-ordenadas, listas partidárias, em que o partido já apresenta ao eleitor uma ordem de candidatos que serão, digamos, aqueles que preencherão as cadeiras, né, ocuparão as cadeiras. Vamos supor, se o partido conquistar 8 cadeiras, entrarão os 8 primeiros da lista. Se conquistar 10 cadeiras, os primeiros 10 da lista, independentemente da votação. Ambas as modalidades são proporcionais. Então, para alterar o sistema eleitoral no Brasil hoje, de uma lista aberta para uma lista fechada, bastaria um projeto de lei. Certo. Por outro lado, para alterar para um sistema majoritário, como o distrital puro, ou até mesmo o distritão, que é um sistema eleitoral que já foi cogitado aqui, precisaria de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Tá. Antes da gente falar em possíveis mudanças, eu acho que a gente poderia falar sobre o sistema atual. Não é todo mundo que entende essa questão do coeficiente eleitoral, voto proporcional, quer dizer, as pessoas votam para deputado, às vezes tem aquela crítica que eu falei aqui no início, né? Ah, mas o deputado foi muito votado e não foi eleito, tem uma pessoa aqui com uma votação inexpressiva que conseguiu a cadeira. Como é que está funcionando hoje o sistema eleitoral para deputados federais, estaduais, né, deputados estaduais e vereadores? A regra geral para o nosso sistema é a seguinte: se um partido tem 20% de votos, ele vai ter 20% das cadeiras. Se tem 10% dos votos, 10% das cadeiras. É isso que caracteriza ser um sistema proporcional. Então, pensando, por exemplo, colocando em números, São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 70 cadeiras em disputa, né? Se um partido fez 20% dos votos válidos lá em São Paulo, para deputados, esse partido vai fazer 14 cadeiras, 20% de 70. Se fez 30% dos votos, vai fazer 21 cadeiras, né? Funciona assim, é simples, como você falou no início. Agora, se o partido, porque o sistema eleitoral proporcional é totalmente orientado a partidos, né? Então, o partido conquistou 10 cadeiras. Quem são os parlamentares que ocuparão essas cadeiras conquistadas pelo partido? Os 10 mais votados daquele partido, né? Se um outro partido, um partido B, conquistou 5 cadeiras, quem serão aqueles que ocuparão essas 5 cadeiras conquistadas pelo partido B? Os 5 mais votados daquele partido B. Então, não é um sistema orientado a candidatos, mas um sistema orientado a partidos. Portanto, a votação dentro de cada partido, do partido A e do partido B, pode ser distinta, né? Então, você pode ter um candidato muito bem votado, que ficou em 6º lugar no partido B, e um candidato menos votado do que esse, mas de outro partido, mas que entrou entre os 10. Então, por isso que você pode ter votações díspares. Um determinado candidato que teve uma votação maior do que outro, mas de outro partido, né? E que acabou não entrando. Agora, dentro do mesmo partido, não. Dentro do mesmo partido, entrarão sempre os mais votados. Lembrando que quem defende esse sistema diz que esse fato de você ter um candidato muito votado e não eleito, ele faz parte do processo e ele seria até certo ponto adequado no sentido de que a votação estaria orientada para fortalecer os partidos, né? Se um partido teve muito voto, ele tem que ter mais candidatos representando essa força partidária dentro do Congresso, né? Dentro da Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, né? Então, eles argumentam isso, que é importante você ter as forças partidárias apuradas nas urnas, representadas na mesma proporção dentro dos parlamentos, né? Mas aí, Clay, eu queria ouvir a sua participação num sentido de que o voto distrital misto ele é composto por 2 partes, né? Você dá 2 votos ali, né? Mas antes da gente entrar nesses 2, eu acho que seria legal de explicar cada um deles primeiro. Explica pra gente o que seria o voto distrital puro. Claro, Marcelo. O voto distrital puro, ele adota uma concepção diferente de representação. Como o Roberto falou, a representação proporcional ela é orientada a partidos. A ideia dela é que em determinada região, no caso do Brasil, os estados, as cadeiras daquele estado são distribuídas conforme
a participação de cada partido na votação. Um partido obteve 30% dos votos, ele teria aí aproximadamente 30% das vagas. O distrital puro, ele parte de uma outra concepção de representação, uma concepção territorial. Um estado, vamos adotar o mesmo exemplo de São Paulo, com 70 vagas, ele seria repartido em 70 distritos com população semelhante entre eles. Claro, é virtualmente impossível a população ser exatamente igual ou eleitorado igual, conforme o critério adotado. Mas, enfim, distritos... Mais ou menos como está na tela, então. Mais ou menos como está na tela. Distritos com um peso eleitoral semelhante entre eles e cada distrito elege o seu candidato majoritariamente. Então, você tem o candidato do bairro ou da região, por exemplo, em uma grande metrópole, uma metrópole densamente povoada, como São Paulo, a capital, por exemplo, é possível que uma repartição do estado em 70 distritos, a capital contivesse dentro dela talvez 2, 3 ou até mais distritos. Então, cada região dessas, cada divisão vai eleger o seu deputado. O sistema distrital, ele tem como todos os sistemas, ele vai ter pontos positivos, negativos, nós vamos debatendo isso mais à frente. Um ponto considerado favorável em relação a ele é a proximidade entre o eleitor e o seu parlamentar. O eleitor, ele sabe quem é o deputado do distrito. Isso fortalece, de certa forma, o que é chamado de accountability, que é aquela responsabilização do parlamentar pelas ações, pelo desenvolvimento daquela região pela qual ele foi eleito. Certo. O voto distrital misto ele é composto, por um lado, de um voto distrital, esse que você acabou de explicar, do outro seria o proporcional, igual o que a gente tem atualmente? Exato. O sistema distrital, é importante esse ponto, o sistema distrital, ele tem, entre as desvantagens dele, o distrital puro. O distrital puro. Distrital puro, entre as desvantagens, é que as minorias, elas podem ser subrepresentadas. Vamos imaginar que um partido, ele obteve segundo lugar, os candidatos dele obtiveram segundo lugar em praticamente todos os distritos. Esse partido, talvez ele tenha tido 30%, 40% da votação naquele estado, mas ele não vai levar nenhuma vaga. O distrital misto, ele procura, a partir de 2 votos, como nós temos ali na figura, aliar as vantagens do distrital puro, que é essa proximidade do eleitor, e vantagens do proporcional, que é uma representação mais fidedigna à diversidade do mosaico social daquela região. E nesse sentido, no distrital misto, o eleitor tem 2 votos. Um voto, ele vota no candidato do distrito. A circunscrição eleitoral, no caso do Brasil, o estado, por exemplo, ela é dividida também em distritos. Então, o eleitor, ele vota em um candidato que fez campanha naquele distrito e ele vota em um partido de sua preferência. Essa votação do partido da preferência vai ditar o elemento proporcional do voto distrital, que nós podemos avançar mais à frente, acredito. Então, ele tem 2 componentes, um proporcional e outro majoritário, que é do candidato do distrito. Sim, eu quando comecei a estudar o sistema distrital misto, eu fiquei bem assim receoso, porque eu disse, olha, as pessoas já têm tanta dificuldade para entender o sistema eleitoral brasileiro atual, com esse negócio de coeficiente eleitoral, um deputado muito votado que entra, outro não entra. Falei, se colocar mais um voto com regras diferenciadas para complementar isso, vai ficar mais difícil ainda de entender, né? Mas depois eu fui pesquisar e fui ver que na prática não é tão difícil de compreender. Você tem esses 2 tipos de votos e eu achei que ele tem bastantes benefícios, assim, né? Aquela história de você se aproximar ali do seu candidato, né? Você vê o cara no seu bairro circulando, porque eu, por exemplo, sou de Uberlândia, Minas Gerais, sou nascido naquela região do Triângulo Mineiro, e já aconteceu em eleições e nós não temos nenhum deputado do Triângulo Mineiro. Uberlândia, segundo o IBGE, agora está com 715 mil habitantes, apesar que os uberlandenses não aceitam isso, né? Para nós, Uberlândia tem pelo menos umas 900 mil pessoas, né? Mas, segundo dados oficiais, nós temos 715 mil pessoas
E em eleições, em algumas eleições, a gente fica sem nenhum deputado federal, porque às vezes o cara de fora faz uma campanha forte lá e acaba se elegendo, e aí você vai na pessoa e diz, e aí, quem você votou na última eleição? Eu digo, eu não sei, eu não lembro, porque a pessoa não conhece o cara, não viu o trabalho dele ao longo do tempo ali, então eu acho que tem essa questão do distrital puro, que é incorporado no distrital misto, favorece esse reconhecimento, né, entre o eleitor e o candidato, né? E na proporção você mantém a força dos partidos ali, você mantém uma representação. Mas eu queria pedir para colocar na tela a arte de número 5, pedir para o Roberto ajudar a gente a fazer uma diferenciação entre esses dois sistemas eleitorais que estão sendo mais discutidos atualmente, ou até mais, né? Por favor, Roberto Carlos. Então, os principais sistemas eleitorais que temos nos países, e é importante que tenhamos essa visão, né? Analisarmos sob essa ótica, porque é algo muito importante para as democracias. Às vezes, cada um tem uma ideia de como deveria ser o sistema eleitoral, o seu sistema eleitoral, né? Para mim, o melhor seria esse, seria aquele, e aí muitos até constrói uma fórmula específica, meio particular. Mas nessa área isso não é uma coisa muito positiva, porque muitas vezes é difícil se antecipar os efeitos de um sistema eleitoral. Então, entender e olhar a experiência internacional é algo muito importante, né? Porque se analisa como funciona aquela democracia, né? Então, nos sistemas majoritários, por exemplo, talvez os principais países que possamos citar são os Estados Unidos, né? E o Reino Unido, por exemplo, né? A França também tem um sistema distrital. O sistema distrital, como o Clay bem explicou, você tem o território todo do país dividido em pequenos distritos, pequenas regiões, onde que cada partido lança um candidato, né? E o eleitor escolhe naquela pequena região o que tem mais voto, né? É a regra da maioria. É como se fosse uma eleição para prefeito, só que eu estou elegendo um deputado. Esse é o sistema que é utilizado, como eu disse, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, por exemplo, né? É um sistema que, como você disse, eu sei que estou votando, é um voto personalizado. Eu voto naquela pessoa e ele é o representante da minha região. Já o sistema proporcional, não. A circunscrição costuma ser uma região bem maior, né? Então, ali há uma lista. Muita gente diz que há um certo distanciamento entre o eleitor e o eleito, né? Então, por exemplo, no sistema proporcional, que é a terceira linha do nosso quadro, a gente pode citar algumas democracias, por exemplo, como Portugal e Espanha, são democracias parlamentaristas na Europa, né? Lá vigora o sistema de listas fechadas. Os partidos apresentam um conjunto de candidatos e o eleitor vota no partido. E as cadeiras são definidas dessa forma. Se o partido tem 20% dos votos, 20% das vagas, 30% dos votos, 30% das vagas e assim por diante. E até você comentou numa pergunta anterior sobre quão complexo é chegar nos números, quociente eleitoral, quociente partidário, esse tipo de coisa. Eu até digo para o eleitor, aproveitando, né? Isso é uma regra para apuração. Para o eleitor que se interessa pelo sistema político eleitoral do seu país, para o sistema proporcional basta isso. É um sistema orientado a partidos que tenta colocar no parlamento o mesmo percentual de votos em vagas. E com relação ao sistema majoritário, a regra da maioria. Quem tem mais voto leva numa pequena região. E aí, como decorrência dessas duas possibilidades, tem o sistema misto, que tenta conjugar e aproveitar as vantagens de um e de outro, né? Já que cada sistema, como o Clay falou, não há sistema perfeito. Cada sistema tem que estar adequado para as características daquele país, o contexto daquele país. Se ele é muito grande, se ele é muito pequeno, se tem muitas regiões, se é possível dividir em distritos, quem divide os distritos, enfim. E aí, num determinado momento, se pensou em conjugar esses dois sistemas para tentar obter as vantagens de cada um. E aí são os ditos sistemas mistos. É o caso, ele é utilizado, talvez o país principal seja a Alemanha, né, que tem um sistema distrital misto, mas, por exemplo, o Japão também tem um sistema distrital misto,
O México tem um sistema distrital misto. Então, olhar para essas experiências é muito importante, porque você vê que são países importantes, economias importantes, democracias sólidas, né? E enquanto que, às vezes, criar sistemas eleitorais com regras muito específicas e além daquelas adaptações que cada país deve fazer. Às vezes acontece isso, são quase que aventuras institucionais, diria, né? Então, quando se utiliza esses sistemas clássicos, a gente consegue antecipar mais ou menos o comportamento desses sistemas. Basta analisar a história, né? Mais ou menos isso. Certo. A gente tem uma pergunta que chegou por vídeo para a gente, é do Tiago Costa Alencar, de Brasília. Eu vou pedir para o Roberto responder assim que terminar, por favor. Eu queria saber se o sistema distrital misto diminuiria a fragmentação partidária. Ótima questão. Para a gente analisar o misto, temos que analisar os componentes que integram o misto, no caso o proporcional e o majoritário. A experiência e até alguns estudos da doutrina sinalizam que quando eu tenho um sistema proporcional, eu tendo a uma tendência a uma certa proliferação de partidos, um número maior de partidos. Enquanto que o sistema majoritário é o oposto, uma certa concentração de partidos. E aí, quando você junta os dois, no caso do sistema misto, é necessário lançar mão de alguns instrumentos fora do sistema eleitoral para combater essa fragmentação. Essa fragmentação é um sistema ruim para a funcionalidade dos parlamentos. Hoje tem muito partido, né? Muito partido, fica muito fragmentado, pode 29 comprometer. Nós estamos atualmente? Pode comprometer a governabilidade. Na verdade, no Brasil hoje, nós temos 29 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas aqui na Câmara dos Deputados é um número menor. Esse número é o que importa, porque ele tem a ver com a funcionalidade, né? A forma de funcionar o parlamento. O que acontece? Cada governo precisa negociar com o seu parlamento a aprovação de medidas que implementem políticas públicas para esse governo que foi eleito. Quanto mais fragmentado for, pior essa negociação, mais difícil é essa negociação. Quando você tem bancadas mais expressivas, essa negociação se dá de forma mais estável, uma formação de maiorias que permitam uma melhor governabilidade, né? Então, às vezes se utiliza de sistemas de expedientes como cláusulas de barreira, cláusulas de desempenho, justamente para limitar o acesso ao parlamento desses partidos muito pequenos, que embora muitas vezes representem minorias, mas há outras formas de você garantir essa minoria, mas é importante observar a funcionalidade do parlamento. Clay, eu queria que você complementasse vantagens e desvantagens aí dessa questão da fragmentação partidária do sistema que a gente tem atualmente para essa possível mudança que está sendo discutida. Como o Roberto apontou, o sistema distrital misto, comparativamente com o sistema proporcional, ele tende a reduzir a fragmentação partidária, por causa do componente distrital dele. Embora haja o voto em lista que assegure a proporcionalidade entre os partidos, na média, se nós observarmos a experiência internacional, em média, países que adotam o sistema proporcional, eles têm parlamentos mais fragmentados do que países que adotam o sistema misto, que, por sua vez, têm parlamentos, na média, de forma geral, mais fragmentados que aqueles que utilizam o voto distrital puro. Esse dado da fragmentação, como já tinha sido adiantado, ele não depende apenas do sistema eleitoral. É bom observar isso. Por exemplo, a Índia. Índia é um país que adota o sistema distrital puro. A doutrina indica que o sistema distrital puro tende a essa concentração partidária. Mas, no caso da Índia, tem partidos que são fortes em diferentes regiões do país. Então, um país que é mais forte em determinada região, ele leva muitos distritos. Isso vai acontecendo por toda a Índia e o parlamento da Índia, ele é mais fragmentado, eu diria, do que diversos países que adotam o sistema proporcional. Então, há outras variáveis em jogo,
Mas como uma tendência geral, teríamos sim essa redução da fragmentação partidária. Roberto, o sistema misto, ele é muito associado à Alemanha. Talvez ela tenha sido ali a precursora no pós-guerra a implementar esse formato. Nos países onde você acompanhou o desenvolvimento desse sistema, ele foi elogiado? Como é que está a situação na Alemanha ao longo das décadas utilizando esse sistema misto? Importante pergunta. O sistema distrital misto foi criado na Alemanha a partir do pós-guerra. De fato, houve ali uma destruição praticamente, né, e uma reconstrução, diria, de todas as instituições políticas, e aquilo foi uma grande oportunidade para se definir que sistema eleitoral seria utilizado na Alemanha. E havia uma divergência clara sobre que caminho seguir, né? Uma certa tendência política preferia um sistema majoritário, outra tendência, outra força política, o sistema proporcional, e alguém teve essa brilhante ideia de tentar conjugar, e aí daí surgiu o sistema distrital misto, né? Parte proporcional, parte majoritária. Na Alemanha, até pouco tempo atrás, havia no Bundestag, o parlamento, a Câmara Baixa alemã, 598 cadeiras. 299 cadeiras era definida pelo sistema majoritário, em pequenos distritos, e 299 cadeiras a partir da lista partidária, voto partidário, né? Lembrando que no início a gente falou que lá no sistema são 2 votos, né? Agora veja, o sistema eleitoral é algo vivo, né? E cada país vai fazendo os seus ajustes. Não há um sistema eleitoral misto igual a outro em cada país, né? Há sempre um pequeno ajuste, uma contextualização desses sistemas para o próprio contexto do país, né? Então, por exemplo, na Alemanha, em que pese ser um sistema bastante elogiado, eles tinham, até a última eleição em 2021, um número variável de cadeiras no partido, né? Começava com 598 e esse número poderia subir para 730 cadeiras, por exemplo, quando era feito um ajuste, uma correção, né, para torná-lo no todo um sistema proporcional, né? Agora, em 2024, eles fizeram uma reforma e a primeira eleição pós essa última reforma foi agora em fevereiro de 2025 e eles mudaram. Colocaram um número fixo de cadeiras, agora em 630, né? E esse sistema de correção não tem mais esse número variável de cadeiras. Isso quer dizer que eles não estavam satisfeitos? Não. O sistema misto, na sua essência, continua valendo. Parte das cadeiras definidas pelo sistema majoritário e parte das cadeiras definidas pelo sistema proporcional, mas ajustes. Todo país vai fazendo seus ajustes, como no Brasil também fazemos. Voltando até um pouquinho, abrindo um parênteses, se você me permite, sobre a fragmentação, o Brasil fez uma série de reformas recentes que reduziram significativamente essa fragmentação. Instituímos uma cláusula de desempenho, acabamos com as coligações nas eleições proporcionais, todo esse conjunto de reformas, né? Criou-se as federações partidárias, é um novo instituto criado em 2021. Então, é comum que os países façam ajustes ao longo do tempo, né? Então, o sistema eleitoral distrital misto alemão é um sistema muito sofisticado, muito elogiado. Quero crer que essa correção recente do sistema, do número variável de cadeiras, que estava realmente muito grande na Alemanha, mais de 100 cadeiras adicionais, essa correção foi muito bem feita e o povo alemão deve estar satisfeito, sim, com o sistema deles. Clay, você acha que no Brasil, por exemplo, seria necessário colocar esse limite de cadeiras, ou o nosso sistema aqui não vai precisar dessa? Se a gente migrar para o distrital misto, por exemplo, nós vamos precisar fazer essas correções, ou é possível implantar esse modelo que está em vigor atual na Alemanha, por exemplo, e utilizar isso como uma certeza de que ele já estaria adequado? Sobre o número de cadeiras, é uma escolha do legislador, como o Roberto apontou, na Alemanha havia esse aumento e hoje não tem mais. E aí cada país, ele faz uma escolha, evidentemente, né, política, em como lidar com esse fenômeno. Porque tem uma peculiaridade do sistema distrital misto, particularmente o sistema distrital misto no modelo alemão, porque há variações, mas tem uma peculiaridade que pode levar a um problema
E esse problema, ele tem que ser dado uma solução para ele. É quando um partido ganha mais distritos do que na lista. Nós vamos entrar nisso aqui num instantinho, até usando o apoio de um gráfico que a TV elaborou. Mas, enfim, quando é enfrentado esse problema, que é um partido ganhar em mais distritos do que ele ganha na lista, tem que ser dada uma solução. Uma solução que a Alemanha dava era expansão de cadeiras. Outros países utilizam outras metodologias, como a própria Alemanha passou a usar agora, que ela não aumenta o seu parlamento. Então, enfim, é possível sim implantar um sistema distrital misto que não exija o aumento do parlamento a cada eleição. Perfeito. Vamos ouvir mais participações das ruas. A gente tem agora o João Gabriel Santana, também de Brasília. Vamos ouvir a dúvida dele. O voto distrital misto aumentaria a proximidade entre os eleitores e os seus representantes? Roberto, a gente tem falado muito disso aqui, né? Que o sistema atual, ele tem muita gente aponta essa questão, né? A pessoa tem até dificuldade de lembrar em quem votou e tudo mais. Poderia haver uma correção com o distrital misto nessa questão? Não tenho dúvida disso, em função do componente majoritário, né? Como a gente vem dizendo, parte das cadeiras, normalmente metade das cadeiras do parlamento é definida pelo sistema majoritário distrital puro, né? E a outra parte por um voto partidário, um voto programático, um voto ideológico, né? Insistindo que os eleitores no distrital misto sempre têm 2 votos, né? Então, o que acontece? Num primeiro voto, o eleitor vota em alguém próximo da região dele. Ele conhece a pessoa. Nesse voto, muitas vezes não importa tanto o partido, a ideologia, né, o programa partidário, mas sim a pessoa. É um voto personalizado. Ele sabe quem é, né? Ele sabe de quem cobrar e esse eleito sabe a quem prestar contas. Quem? O eleitorado daquela pequena região na qual ele é eleito. Tem até aquela frase do Barroso, né, do ministro Barroso, que a gente conversando antes do programa. É verdade, com relação ao sistema atual, né, em que a circunscrição é o estado inteiro, né? Então, muitas vezes no sistema atual, o eleitor muitas vezes não sabe exatamente de quem cobrar, porque ele representa o estado todo, não necessariamente a região dele, e o eleito muitas vezes não sabe de quem prestar contas, porque ele acabou recebendo votos de toda a circunscrição, ou seja, o estado, né? Então, nesse caso do majoritário, o eleitor tem 2 votos. Um é aquele voto personalizado, enquanto que o segundo voto é o voto programático, dado ao partido. Por exemplo, o partido defende uma maior intervenção do Estado na economia, ou então, o contrário, é um partido que defende uma ideologia mais liberal, né, em que o Estado quer privatizar empresas estatais, etc. Então, o eleitor, daí vem um pouco da beleza do sistema distrital misto, né? Ele tem a oportunidade de se manifestar das 2 formas. Um voto personalizado, na pessoa próxima ali da sua região, e um voto programático no partido, cujas ideias se aproximam às ideias dele, né? Certo. Mais uma participação, Gabriela Mones. Vamos ouvi-la. Como ficaria a representatividade de estados com menor população no voto distrital misto? Aí vou passar para o Clay, então, Clay. Existe alguma questão quando se fala em estados menores ali? Se você fizer essa migração para o distrital misto, os estados menores podem ter algum tipo de prejuízo nessa representatividade e tudo mais? Tem uma questão que é a quantidade de distritos que nós teríamos nos estados menores. As menores circunscrições eleitorais no Brasil hoje para deputado federal são os estados que têm 8 deputados. Na adoção do sistema distrital misto, nós teríamos uma possibilidade, seguindo o modelo alemão, é que em um estado com 8 deputados, ele deveria ser repartido em 4 distritos. E 4 deputados, eles complementariam, digamos, essas 8 vagas, utilizando a proporcionalidade. Mas isso reproduziria, no caso dos estados pequenos, apenas algo que nós já temos hoje. Porque hoje existe efetivamente uma cláusula de barreira, por assim dizer, nos estados pequenos. Porque um partido que obtiver, por exemplo, 8% dos votos, ele não consegue obter uma dessas 8 cadeiras no sistema atual. No sistema distrital misto, que ele utiliza a proporcionalidade para o cálculo do número de cadeiras, nós estaríamos numa posição semelhante. Então, em estados pequenos, a questão da proporcionalidade
ela, entre os partidos, eu quero dizer, ela não seria alterada de forma significativa com a adoção do sistema distrital misto no Brasil. Clay, vamos mudar um pouquinho de assunto agora com a fala do Roberto. Davi Alves. Não, me perdi. Maria Clara Vieira, de Brasília. Nós temos muita participação hoje aqui, estou misturando já. Mas é Maria Clara Vieira, de Brasília. Vamos ouvi-la. Eu gostaria de saber se o sistema eleitoral distrital misto poderia aumentar a representação feminina. O Clay, essa questão da representatividade feminina está em discussão nos parlamentos, acho que do mundo inteiro, e o Brasil está muito mal nessa questão, né? O número de deputadas ainda baixo, vem subindo nas últimas eleições, mas está baixo. Se mudar para o distrital misto, poderia haver alguma correção ou não trata dessa questão? Na verdade, a questão da representação feminina, o distrital misto, o sistema em si não afetaria isso necessariamente. Eu diria até mais. O componente distrital para a representação feminina, ele é desafiador. Por quê? A eleição em distritos, por ser majoritária, ela tende a ser mais desfavorável à representação feminina. Os países que adotam o distrital puro, porque a gente tem que lembrar sempre isso, quando analisamos as consequências do distrital misto, padrões de representação, ele herda características das duas matrizes dele, que o distrital e o proporcional. E no sistema distrital puro, normalmente as mulheres têm uma representatividade inferior, pior. Porque nas eleições majoritárias tende-se a eleger candidatos homens, se nós observarmos a experiência internacional. Então, o sistema eleitoral em si, para promover o incremento de representação feminina, teria que utilizar desse componente proporcional de recursos para melhorar essa representação. Um exemplo, quando se fala no proporcional de lista fechada, ou lista pré-ordenada, que é aquela lista que ela já vem montada, o eleitor não tem como mudar a ordem da lista. Nessa variante do sistema proporcional, é possível que se obrigue aos partidos que alternem entre homens e mulheres na lista. Então, necessariamente, se são eleitos 4 candidatos, necessariamente deverão ser eleitas 2 mulheres. Onde isso entra no distrital misto? É possível se arquitetar um modelo distrital misto de forma que a lista partidária ela tenha, por exemplo, essa alternância de gêneros nas listas. Então, quando um partido obtiver cadeiras nos distritos, pode acontecer de os distritos serem majoritariamente representados por candidatos homens. Mas no componente proporcional do sistema, vai haver o ingresso de aproximadamente 50% de mulheres, o que, de forma geral, equilibraria a representação. Só lembrando que na minha pergunta eu utilizei o termo mal representado, mas só para deixar claro, mal no sentido de pouco. Subrepresentado. Né? As mulheres estão pouco representadas no parlamento, em número muito baixo ainda, principalmente comparado aos países desenvolvidos. Vamos ouvir... Não sei se eu peguei carona e usei o mesmo termo, eu estou querendo falar em subrepresentação. Exato. Proporcionalmente à população, a proporção de representantes é muito reduzida. Então, a subrepresentação. Subrepresentação. Vamos ouvir agora Davi Alves, de Brasília, por favor. Gostaria de saber se o voto distrital misto favoreceria partidos grandes ou poderia beneficiar partidos menores. E aí, Roberto, essa pergunta acho que é profunda, né? Porque os partidos maiores têm sempre mais peso, tem muito mais trânsito. No voto distrital misto isso permanece, não permanece? Há algum problema de você ter partidos mais fortes, maiores, com um número maior de parlamentares? Não há problema nisso? O sistema distrital misto, ele se comporta de forma melhor do que o sistema atual, proporcional, de listas apenas definindo todas as cadeiras, né? No sistema distrital misto do modelo alemão, por exemplo, ele é proporcional no todo, sabe? Apesar de metade das cadeiras ser definida pelo sistema majoritário e metade pelo sistema proporcional, considerado toda a distribuição, ela é proporcional. Isso no modelo alemão. O que acontece? Há uma preocupação das instituições políticas, de um modo geral, em que o parlamento não seja extremamente fragmentado.
isso pode comprometer a governabilidade, né? E a própria funcionalidade do parlamento. O parlamento precisa funcionar, aprovar matérias. Isso não pode gerar um problema, digamos assim, insuperável, né? O parlamento não consegue deliberar, né? Isso pode acontecer quando há uma fragmentação exagerada, né? Por outro lado, esse é o desafio, eu não posso deixar de representar as minorias, que normalmente existem com partidos pequenos, né? Então, o sistema distrital misto, se por um lado, como ele tem dois componentes, né? Um milita no sentido de uma certa concentração, o outro no sentido de de um maior número de partidos, na parte proporcional, no todo, ele tende a acomodar esse mosaico social. Tanto é que, para não ter uma fragmentação, digamos assim, excessiva, no caso do modelo alemão, por exemplo, há uma cláusula de barreira, sendo que lá na Alemanha, o partido que não obtiver 5% dos votos nacionais, ele é impedido de ter uma representação no parlamento. Aqui no Brasil, o legislador adotou um caminho diferente, adotou uma cláusula de desempenho, dizendo, olha, se você não tiver um determinado número de votos, que no seu estágio final, aqui no Brasil, nós estamos em plena, aplicação da cláusula de desempenho, no seu último degrau será apenas de 3%, né? E não impede que o partido eleja, apenas que ele não tenha acesso a certos recursos, como fundo partidário e tempo gratuito de TV. Então, no sistema distrital misto, para responder objetivamente a questão, é importante a preocupação com a governabilidade, né? Com evitar uma fragmentação excessiva, mas sem comprometer a diversidade do eleitorado. O sistema distrital misto se comporta bem com relação a essa questão. Certo. Clay, recentemente nós tivemos aqui na Câmara também, no Congresso como um todo, uma movimentação com relação ao número de parlamentares. Você tem uma certa insatisfação de alguns estados com relação ao número de parlamentares, alegando uma subrepresentação, né? Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, é o estado que mais tem. Mas muitas vezes eles dizem, olha, nós somos o estado que mais tem deputados, mas proporcionalmente à nossa população, nós temos muito menos parlamentares. Você pega um estado do norte ali, que tem 8 parlamentares com uma população pequena, às vezes um deputado de São Paulo ele tem que ter uma votação 4, 5 vezes maior para conseguir ser eleito. Isso gera uma certa reclamação em alguns momentos, né? Nessa discussão do distrital misto, estaria abarcada a possibilidade de aumento de cadeiras ou essa discussão não vai servir para isso? Não, vão ser questões diferentes. A escolha do sistema eleitoral ela não está relacionada com a mudança no equilíbrio federativo. Atualmente, a Constituição ela estabelece um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70, que especificamente é o caso de São Paulo, e prevê que lei complementar vai dispor sobre a quantidade de deputados por estado proporcionalmente à população. Ou seja, o legislador, mediante lei complementar, ele pode reequilibrar as representações por estado e pelo Distrito Federal diante da mudança demográfica que houve no Brasil desde a última vez que foi definido o número de deputados. Que esse reequilíbrio, por assim dizer, a última vez que aconteceu foi em 1986. Mas essa questão, ela é separada da escolha do sistema eleitoral. O sistema eleitoral vai lidar sobre como serão escolhidos os deputados de determinado estado. A quantidade de deputados por cada estado é uma questão separada. Eu queria falar com você também, Clay, a respeito dos municípios, porque quando a gente fala em voto distrital misto, você tem que separar em distritos, né? O número de distritos talvez seja uma discussão a posteriori, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, talvez o próprio modelo já traga também, né, essa possibilidade de divisão em distritos pela lei de criação, enfim, é uma discussão ampla. Agora, eu queria saber de você com relação aos municípios, porque eu tenho a impressão de que você pegar um município pequeno,
distribuir ele em distritos ainda, para eleger vereadores, talvez ficasse uma coisa muito localizada, uma rua, duas ruas. Esse distrital misto, ele serviria para todos os municípios brasileiros? Não, uma questão muito interessante, Marcelo, porque a grande maioria dos municípios brasileiros são municípios pequenos. Na verdade, nós temos milhares de municípios com até 15 mil habitantes, municípios cuja Câmara de Vereadores tem 9 vereadores. E, realmente, para um município muito pequeno, a divisão do município em distritos pode não fazer sentido, porque é uma população muito coesa, uma população reduzida, e ainda repartir aquela região em distritos realmente pode não fazer sentido para os municípios menores. E, como eu falei, são a grande maioria dos municípios brasileiros. Nisso, em particular, o Constituinte, ele, ou inadvertidamente ou querendo, ele, intencionalmente, podemos dizer, certamente, ele não vinculou o sistema eleitoral dos municípios ao sistema eleitoral das assembleias estaduais e da Câmara dos Deputados. As assembleias, a disposição constitucional a respeito das assembleias e da Câmara Legislativa, ela diz que elas devem seguir o mesmo sistema eleitoral da Câmara dos Deputados, mas isso não acontece na menção aos municípios. Então, se é alterado o sistema eleitoral pela via infraconstitucional, por lei, poderia ser cogitado de preservar-se para os municípios o sistema eleitoral atual, por exemplo, um sistema que fosse diferente do distrital misto. Certo, temos mais uma participação do Francisco Nominato. Vamos colocá-lo na tela, por favor. Como garantir que o nome dos candidatos escolhidos na lista seja democrático e representativo? Pode responder, Roberto. Essa é uma excelente questão, né? Porque, só rememorando, o eleitor no distrital misto tem 2 votos, né? Um que ele dá ao candidato no seu distrito, né? Cada partido lança um candidato. Então, internamente no partido, haverá uma disputa interna para saber, né, quem o partido irá indicar como candidato naquele pequeno distrito, né? Isso é normal, isso é do jogo político. Atualmente também temos a mesma questão. Quem o partido vai indicar para concorrer na disputa? Qualquer sistema eleitoral vai ter que enfrentar esse desafio, né? A pergunta dele diz respeito muito mais à lista pré-ordenada, né? Que no sistema distrital misto é responsável por, a princípio, definir metade das cadeiras. E essa lista é pré-ordenada, porque o voto é dado ao partido. Não é como é hoje, em que o eleitor, apesar do sistema ser orientado a partidos, o eleitor costuma votar no candidato, né? Muitas vezes eu acho que o nosso sistema atual, ele é uma espécie de alguém que usa uma roupa que não cabe no figurino, né? Então, é um sistema orientado a partidos, mas o eleitor vota nos candidatos, né? Muitas vezes não tem esse alcance de que ele está votando também no partido. Já no sistema distrital misto, essas questões são bem separadas. O voto na pessoa é no distrito, enquanto que o segundo voto é no partido. E aí vem uma questão que é o ponto que o nosso eleitor, nosso espectador levantou. Como eu elaboro a ordem da lista? E isso é uma questão muito importante, né? Porque os partidos costumam ser organizados por uma direção que praticamente domina o partido. Muita gente fala de uma oligarquia partidária, muitas vezes. Em muitos partidos, em alguns partidos, não se observa mecanismos de democracia interna. Alguns sim, outros não, né? A própria doutrina muitas vezes fala em mão de ferro dos partidos políticos, da direção partidária, né? Então, junto com o sistema distrital misto, a legislação que estabelece as regras deveria criar mecanismos democráticos, porque aí o mecanismo democrático não é só do partido, da porta do partido para fora, tem que ser da porta do partido para dentro também. Então, mecanismos de democracia interna, esse é um grande desafio, como forma de escolher os nomes que irão compor a lista do partido, né? E não digamos assim, o líder do partido, né?
o presidente do partido apenas dizer o primeiro vai ser ocupado por fulano, o segundo por Beltrano, o terceiro e assim por diante, né? Deveria haver mecanismos internos, né, do partido, mecanismos democráticos para que essa escolha seja feita da melhor forma possível, né? Democraticamente dentro do partido. Esse é um grande desafio dos sistemas de listas partidárias, que compõem metade do sistema misto. Sim, nosso programa está se encaminhando para os finalmente já, mas aí nós ainda temos uma participação em vídeo e eu não queria deixar de fora, porque eu acho que a pessoa que se predispõe a dar sua opinião, a fazer sua pergunta, a gravar, né, expor sua figura, é uma gentileza tão grande para o programa que eu acho que a gente valeria o esforço de colocar na tela. Então eu queria chamar o Daniel Marques, por favor, para a gente ouvi-lo. O sistema distrital nos Estados Unidos, ele gera alguns questionamentos sobre quem que define os limites geográficos de cada distrito. Então, como que vai ser aqui no Brasil? O Clay, lá nos Estados Unidos ele está dizendo que tem os distritos ali e tal. Aqui no Brasil, quem é que vai estabelecer isso? Quem é que vai dizer se tem distrito ou não tem, aonde é? É uma pergunta excelente. Porque, recapitulando rapidamente do distrital puro, o problema do desenho dos distritos é uma questão premente nesse sistema. Por quê? Tem algumas questões. Quem vai desenhar e como vão ser desenhados esses distritos. Inclusive, tem uma prática conhecida na literatura como gerrymandering, que é o partido ou o grupo político que tem a força para desenhar os distritos, desenhar os distritos de modo a conter naquele desenho um eleitorado que lhe seja favorável. Nos Estados Unidos, a competência para desenhar os distritos é das assembleias estaduais. E esse redesenho é uma constante, porque a dinâmica populacional dentro do estado pode se alterar, uma região se tornar mais populosa, outra menos, e tem que haver um reequilíbrio, ou o número de representantes na Casa dos Representantes americana mudar. Por exemplo, Califórnia tinha 53 representantes, reduziu para 52. Então, o desenho que era de 53 distritos tem que ser reduzido para corresponder a essa nova realidade. E as proposições legislativas que tramitam no Congresso nesse tema, elas costumam atribuir à Justiça Eleitoral. Nós temos duas, podemos mencionar, a PEC 2 de 2025 e o PL 9212 de 2017, salvo engano esse seu número. Eles conferem à Justiça Eleitoral e traçam, no próprio projeto, parâmetros objetivos para pautar essa repartição dos distritos. Bom, então só para os nossos finalmente aqui, eu queria pedir para o Roberto Carlos, nesse último minuto, dizer como é que fica o voto na prática. O que o eleitor vai ter que fazer lá na urna para deputado federal? Na hipótese de... Se isso virar lei, é claro, algum dia, né? Pronto. Então, no caso do distrital misto, né, para deputado federal, ele teria esses 2 votos, né? O eleitor teria essa possibilidade de escolher um candidato que mora na região dele, é o candidato daquele distrito. Normalmente um voto personalizado, digamos assim, né? E o segundo voto, um voto programático. Isso aconteceria para deputado federal, para deputado estadual e para eventuais municípios maiores, talvez aqueles onde há segundo turno, por exemplo, né? Porque aí voltamos a essa questão dos pequenos municípios que o Clay comentou há pouco, né? Para os demais cargos, senador, qual é o sistema? Sistema majoritário, não teria modificação, né? E para todos os demais cargos do Poder Executivo, continua sendo pelo sistema majoritário, com a regra da maioria. O eleitor teria 2 votos, isso aqui é uma coisa importante, né? Ele teria oportunidade de dizer, voto na pessoa e voto no programa. Certo. Nosso programa chegou ao final, quero agradecer imensamente aos senhores pela participação. Muito obrigado. Bom, e para você que está em casa nos assistindo pela televisão, quero agradecer imensamente pela sua audiência. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, te convido a se inscrever no nosso canal. Já agradeço pelos nossos mais de 1.200.000 inscritos. Muito obrigado pela sua companhia nesse debate sobre o sistema eleitoral e até a próxima.